leitura em segundo livro dos Reis, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Nós vamos na versão NAA, segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 1. Eu peço que você dobre a sua atenção, meu irmão Alex, demais irmãos, para a leitura da palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Verso 14, o último verso que nós faremos a leitura. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Glória a Deus pela leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus pelo nosso Deus, pela palavra dele nesta noite de sexta-feira. O título da mensagem desta noite é o caminho para o manto, o caminho para a unção. Fala consigo mesmo aí, fala assim, o caminho para o manto. Manto aqui nessa mensagem de hoje é unção. O que é unção, pastor? Unção é a capacitação que vem da parte de Deus, que vem do alto, capacitando as nossas vidas, nos dando habilidades para nós executarmos a sua obra aqui nessa terra, para nós fazermos a vontade dele, o serviço com o Senhor,
para o Senhor. Deus quer usar a vida de todos nós. O Senhor Deus quer usar todas as nossas vidas. O Senhor, se Ele nos resgatou, se Ele nos transformou, se Ele nos tirou do império das trevas, Ele quer usar as nossas vidas para quê? Para que outras pessoas então conheçam o Evangelho, conheçam a boa notícia. O Senhor Deus tem esse desejo, o desejo de nos usar como instrumento de Deus. Coisa boa é quando nós encontramos alguém e esse alguém diz: fui abençoado por meio da sua oração, ou fui abençoado por meio de uma mensagem, de uma palavra que você trouxe. No dia de ontem nós pregamos a palavra no rádio, nós temos programa de rádio de segunda a sexta-feira, e teve algumas pessoas enviando mensagens dizendo: pastor, que mensagem poderosa, que mensagem abençoada, louvado seja o nome santo do Senhor. É bom demais, é bênção demais, não para o nosso ego, de modo algum, não tem ego aqui. A questão é para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus desenvolva. É para isso que Deus nos chamou. Deus quer usar as nossas vidas nessa terra. A vida é curta demais, meu irmão. A vida passa rápido demais. Como a Bíblia diz, ela é como neblina, passa muito rápido. Daqui a pouco ela começa e depois já se dissipa. Então nós temos que aproveitar o nosso tempo aqui. O tempo para quê, pastor? Para fazermos a vontade do nosso Deus. Não tem como falar de unção e não passar nesse texto, nessa passagem que nós acabamos de ler. Não tem como não falarmos de unção se nós não lembrarmos de Elias e Eliseu, dois profetas. Eliseu, aquele que servia, era aluno de Elias, Elias o seu mestre, o profeta. Preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui, ó. Nós precisamos de pessoas de Deus para o nosso crescimento. Ninguém vai crescer sozinho, ninguém vai crescer porque simplesmente cresceu. Antes de você ser um instrumento de Deus, usado por Deus, a grande pergunta é: quem você serviu, com quem você aprendeu, quem te liberou? Essas aqui são as grandes perguntas a se fazer. Eliseu era conhecido nas escrituras sagradas, sabe como? Eliseu era conhecido como aquele que derramava água nas mãos de Elias. Hoje nós vemos uma parcela nessa geração, não todo mundo, não é toda a geração, uma parcela apenas, mas nós vemos uma geração que não quer servir, uma geração que não quer estar nos bastidores, é uma geração que quer estar à frente, quer estar se mostrando. Deus pode nos colocar em lugares altos, Deus pode e Deus quer fazer isso, mas antes de fazer isso, o Senhor tem coisas, treinamentos, propósitos. O Senhor Deus tem processo na nossa vida. É muito bonito e é bênção demais quando nós ouvimos coisas do tipo: Deus vai te usar. Eu me lembro no ano de 2008, quando eu batizei, passei pelas águas do batismo. Eu estava lá na casa da nossa irmã Rose, mãe do Lucas, e quando um pregador ele olha para mim e ele diz: o jovem que está aí fora, eu fico em pé. Se eu não me engano, foi a primeira revelação que eu recebi. Deus continua revelando, amém? Deus continua usando pessoas em profecia. E aquele profeta, aquele mensageiro, ele disse o seguinte, ele falou assim: ó, jovem, você que está aí, eu te escolhi antes de você ser formado no ventre da sua mãe, e eu te escolhi para ser profeta às nações, eu estou te chamando para isso. E é gostoso demais quando você escuta uma mensagem, uma palavra, uma promessa dessa, e nos firmamos na promessa de Deus. Isso daí é algo poderoso. Mas antes de acontecer a promessa, nós temos que entender que nós temos o processo. Olha para quem está do teu lado. Eu falei que não ia fazer mais isso, pensei comigo, mas não tem como. Fala para quem é mais forte que eu. Fala para quem está do teu lado, fala assim: ó, é o processo. Fala para ele, se você não está disposto ao processo, esquece a promessa. Então nós vivemos uma parcela da geração do que não quer servir, uma geração que não quer o quê? Ele não quer passar pelo processo. O processo, muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, o processo é doloroso muitas das vezes. O processo é difícil muitas das vezes. O processo é complicado. Uma frase que eu não me esqueço,
meu irmão Marciano, demais irmãos, uma frase que eu não esqueço do pastor Gilberto Amaral, e ele diz o seguinte: olha, tem coisas que só os perseverantes irão viver. Se você não parar, meu irmão, se você ficar firme, minha irmã, se você ficar focado, meu irmão, eu quero te falar algo, Deus vai te usar nesta geração. Ah, meu irmão e minha irmã, Eliseu era conhecido como aquele que derrama água, servia, acompanhava Elias, estava com Elias, em todos os lugares que Elias ia, Eliseu estava aprendendo, andando do lado. Eliseu, ele reconhecia a unção que estava na vida de Elias. Eliseu reconhecia isso. Eliseu admirava, Eliseu respeitava a unção que estava na vida de Elias. Preste bem atenção aqui em algo que eu vou te falar. Sempre saiba diferenciar a unção com o ungido. Diferencie a unção com o ungido. Por quê? Porque o ungido, ele também tem falhas. O ungido também, ele não deixou de ser homem depois que ele foi ungido. Ele continua tendo falhas. Elias, o profeta, quando ele fala, chega lá as pessoas dizendo o seguinte: você é o profeta Elias? Ele diz: se eu sou da parte do Senhor, então fogo desça do céu. O fogo descia do céu e consumia os inimigos. Elias é aquele que os profetas de Baal e os profetas de Asterote, se eu não me engano, eles estavam lá se cortando, gritando, pedindo para que Baal viesse com fogo no altar, mas nada veio, porque Baal é falso, Baal não é verdadeiro, Baal é mentiroso. E Elias ali zombando, dizendo: talvez, grite mais, fale mais alto. De repente Baal esteja dormindo e de repente ele acorde com os gritos e manda fogo, e nada de fogo. Mas quando Elias reparou o altar, quando Elias alinhou aquilo que precisava ser alinhado, e clamou e disse ao Senhor: Senhor de Israel, o fogo desceu e consumiu. Esse é o Elias, o grande Elias, mas ungido, não deixou de ser homem. Quando Jezabel, mulher do rei Acabe, fica sabendo disso, manda um recado para Elias dizendo o seguinte: fala. Aí depois desse acontecimento do fogo, Elias sai matando todos os profetas. Como que tem fôlego para matar 850 profetas, hein? Na verdade é a unção de Deus também. E os inimigos foram mortos. Quando Jezabel fica sabendo disso, Jezabel fala o quê? Diga para Elias que vai acontecer com ele igual aconteceu com os meus profetas. E Elias tremeu. Por quê? Não confunda a unção com o ungido. O ungido não é por causa que ele foi ungido que ele deixou de ser homem. E Elias disse: eu não sou melhor do que meus pais mesmo. Ele está dizendo o seguinte: eu não sou melhor do que Abraão, eu não sou melhor do que Isaac, eu não sou melhor do que Jacó, eu não sou melhor do que meus antepassados, que eu morro, tira minha vida. Em outras palavras, mas aí veio um anjo do Senhor e alimentou Elias, e Elias correu porque a jornada era grande. Só que agora chega o fim da jornada de Elias, e como Deus é tão maravilhoso e poderoso, o que ele faz? Ele sempre prepara um sucessor. Nós vemos até nos dias de hoje, grande evangelista Reinhard Bonnke, um evangelista na África, milhares e milhares de pessoas. Aí eu pensava, quando esse homem morrer, quem vai dar continuidade nisso? E de repente, Daniel Colenda entra, era um discípulo, era alguém que seguia ele, era alguém que estava com ele, e dá continuidade. Que coisa linda, como Deus é fiel. E eu quero dizer para você o seguinte: a obra não para. A obra não para. E Deus então, ele estava preparando o quê? Eliseu. Para quê? Para que a obra continuasse. E nessa passagem que nós lemos aqui, nesse texto todo, não é tão costume meu ler, mas eu quis ler para você, expor a Bíblia Sagrada para você. Eu quero destacar aqui alguns pontos a respeito dessa passagem aqui, que nós acabamos de ler. Quantos estão prontos para receber?
O primeiro ponto aqui que nós queremos destacar é que Eliseu, ele não quis deixar Elias nem por um momento. Fica aqui, eu vou para lá. Assim como vive o Senhor e assim como vive você, eu não te deixarei. Eu estou indo para outro lugar. Fica aí. Não. Assim como vive o Senhor e assim como você vive, eu não deixarei. Eliseu não quis deixar Elias nem por um momento. Preste atenção aqui, querido irmão e irmã. Se você deseja ser usado pelo Senhor, você precisará de determinação e perseverança. Se você deseja ser instrumento de Deus, e eu quero te falar, pastor, eu nem desejo isso. Você precisava desejar. Por quê? Porque se você é filho da luz, Deus quer te usar em meio às trevas. Agora, para ser usado, agora a nossa vida nós escolhemos ou uma vida ordinária ou uma vida extraordinária. O que nós queremos para a nossa vida? Eu quero, no nome do Senhor Jesus Cristo, passar por essa terra, terminar a minha carreira e ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. É o que eu quero na minha vida. É o que? É gastar os meus dias. Eu não quero ficar olhando para as minhas falhas. Eu não quero ficar olhando para as minhas limitações. Eu quero ficar olhando para aquele que me ungiu, confiando na palavra dele. Por quê? Porque tem coisas grandes para acontecer. Tem vidas para serem alcançadas. Tem vidas para serem libertas, tem vidas para serem curadas, tem vidas para receberem a boa notícia da salvação, e eu faço parte desse exército. Só quem faz parte desse exército, dá um brado de vitória aí no seu lugar. Aleluia, glória a Deus. E lembra de uma coisa, meu irmão, a igreja, pastor Coutinho já disse algumas vezes, a igreja é um hospital. Eita, eu faço a correção aqui. A igreja é um exército que tem hospital no exército. Eu já fui no exército de Lins, por exemplo, e lá para você ver, eu fiquei impressionado. Lá tem pastor, tem padre, eles fazem culto dentro do próprio exército. E tem hospital no exército. Mas a igreja não é um hospital, a igreja é um exército. Quando alguém se fere, tem hospital no exército. Nós estamos aqui, sabe para quê? Não para sermos curados, para voltarmos na velha vida que nós... Eita, meu Deus do céu. Nós não estamos aqui para sermos curados e depois, tchau, estou indo embora. Nós não estamos aqui para recebermos a bênção, tchau, estou indo embora. Não. Nós estamos aqui para recebermos instruções do general de guerra, para sairmos desse mundo aí. É tempo de largar a mamadeira. É tempo de largar a mamadeira. É tempo de largar a largar a mamadeira. Eita, esse negócio de trava-língua eu vou te falar, hein? E é tempo de pegar a espada. Largar a mamadeira e pegar a espada. Aleluia, aleluia. Cadê o exército da parte de Deus aqui, hein? Bata no peito e diz assim, Deus me fez um soldado, um guerreiro. Glória a Deus. Nós não vamos abrir não, mas quando Jesus cura a sogra de Pedro, o texto diz que ela estava com febre, ela foi curada e ela levantou e passou a servi-lo. Fomos curados para servir. Fomos curados para levar cura para outras pessoas. O Pleno Evangelho não está aqui para perder tempo. Não. O Pleno Evangelho não está aqui para brincar de culto, de adoração ao Senhor. Não. O Pleno Evangelho está aqui para adorar o Senhor. Sim, porque a Ele toda a honra, toda a glória. Com louvores, cânticos. Sim, isso mesmo. Salmos, oração em línguas. Glória a Deus por isso. Mas o Pleno Evangelho está aqui com os ouvidos inclinados. Para quê? Para ouvir as instruções do general Jesus Cristo. Por isso que diz o louvor, né? O nosso general é Cristo. Aleluia. Eu lembro quando eu fiz tiro de guerra em 2006. E lá em 2006, lá tinha uma sala, tem até hoje, né, eu acredito, que chamava sala de instrução. É lá que a gente aprendia a manusear a arma. Era a arma lá, o mosquetão, o mosquefal. Aí você aprendia o que era o ferrolho, se eu não me engano, a limpar a arma, a como desmontar a arma, a como colocar a baioneta. A baioneta é aquela faca que coloca na ponta da arma. Porque se você está aqui com o inimigo, você não precisa usar bala para matar o inimigo, você já usa a baioneta que é a faca,
E eu fui aprendendo tudo isso. É claro que eu esqueci, não pratiquei. Boa lembrança, hein? Boa revelação. Se você não continuar ouvindo a palavra, você vai se esquecer das instruções do mestre. Sabe quanto tempo você tem que ficar aqui na igreja? Não é como um curso, uma faculdade que você fica 5 anos, 6 anos, 7 anos ou 10 anos. Aqui na igreja você tem que ficar por toda a sua vida. Pastor do céu, tem que aguentar, pastor, toda a vida. Já vai se acostumando, aleluia. Meu irmão, minha irmã, esse é o primeiro ponto. Eliseu não quis deixar Elias em momento nenhum. Então você precisa do quê? Se você deseja ser usado pelo Senhor, você vai precisar de determinação e perseverança. Presta atenção aqui, ser fiel a uma unção. Eita, quando as coisas vão bem, qualquer um pode fazer isso. Ser fiel a uma unção, a um ministério ou a um ministro, quando as coisas vão bem, qualquer um, não precisa ter espírito diferente. Qualquer um pode fazer isso. A pergunta que eu faço para você é: você está disposto, ou você mulher, está disposta a perseverar mesmo quando as dificuldades aparecem? Aqui que está a questão. Pensa só se Eliseu chega, o que é? Viu? Fica aí, Eliseu. Fica aí, daqui a pouco a gente conversa, bate um papo. Tá bom, eu vou ficar aqui. Ou, Eliseu, fica aí, Eliseu. Daqui a pouco já... Nossa, mas por que você está falando assim comigo? Eliseu, tá bom, eu fico aqui então, beleza, valeu, firmeza. Antigamente quando a gente era moleque, tinha os caras falavam, firmeza, beleza. Desse jeito, nem fazer assim conseguia. Beleza. Eliseu não ia conseguir a unção dobrada. Eliseu não ia conseguir, por quê? Porque ele ficou, não, vou ficar aqui. Não. Na realidade, na Bíblia, irmão, a moral dos demais irmãos, o que aconteceu? Ele disse: assim como vive o Senhor e assim como você vive, eu não te deixarei. Tem que ter perseverança. Toda pessoa que construiu história, que está sendo um instrumento poderoso de Deus, por trás dessa pessoa tem uma perseverança. Teve que ter perseverança. Tem cicatrizes. Eu vou repetir, tem cicatrizes. E quando alguém, preste atenção aqui, pleno evangelho, quando alguém cai, esse alguém que tem história, cicatriz, quando alguém cai, por favor, não chega e diga: tá vendo quem caiu? É isso mesmo, bobãozão, se achava, caiu. Ei, não faz uma coisa dessa não, porque Deus investiu um tempo, investiu processo, investiu treinamento, investiu um monte para formar aquele homem ou aquela mulher. E não é da alegria do Pai ver a queda dos seus servos. Quantos estão aprendendo? Diga amém. Nossa igreja não vai ser a igreja do tipo, viu, alô, você viu quem caiu? Não, nossa igreja não vai ser assim não, nossa igreja é de Jesus. A nossa igreja vai ser assim, viu, você está vendo quem Deus está levantando, você está vendo quem Deus está usando, você está vendo como aquela pessoa tem sido instrumento de Deus. Só quem recebe essa palavra, diga aleluia. Meu irmão, tem que ter perseverança. Tem que ser perseverante, tem que ser perseverante. Você está disposto a, quando as dificuldades aparecerem, a perseverar? Ou você quer parar? Eu paro já. Eita, não vai viver as coisas grandes. Não será instrumento poderoso de Deus se você parar. É por isso que quando, lá em 2014, quando nós fechamos o prédio lá e ficamos fazendo culto nas casas, você se sente um nada, pelo amor de Deus, não tem ego, né? Você, baixa estima, incapacidade, e por aí vai. Eu vou num culto, na Assembleia de Deus lá de Canitar. Quando eu vou lá, o irmão Lucas, o moreno, aquele moreno, o Lucas, ele começa a cantar a música de Samuel Mariano. E ele começa a cantar a música de Samuel Mariano, bem naquele começo. Deu errado tua pesca hoje não
teve sucesso. Eu falei, parece que Deus está falando comigo. E o amanhã parece tão incerto. Eu falei, eita meu Deus. Não sei a letra, mas tipo, agora o que resta é largar a rede e parar. E ele cantou com uma autoridade, meu irmão, unção. Aí ele diz, mas está acontecendo um culto lá na beira do mar. E é Jesus que vai pregar e quer ser o bar. Eu estou cantando tudo desafinado, mas não importa. É a mensagem que você tem que colocar no seu coração. Aí ele disse, não vai precisar mudar de casa, de cidade, e tampouco de país. Eu falei, Deus está falando comigo. Meu Deus do céu, meu coração se encheu de alegria. A minha boca se encheu de riso. E eu disse, eu vou voltar, eu vou perseverar em meio a essas lutas e batalhas. E graças a Deus, eu e você, nós estamos aqui com a nossa igreja, para a glória de Cristo Jesus. E não termina aqui, para a glória do Senhor, nós vamos ainda mais além. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Você está disposta? Mesmo quando as dificuldades aparecem? Pastor, eu quero ser usado por Deus. Pastor, quer? Ok. E quando você for rejeitado? Esse daí é algo normal para quem vai ser usado por Deus. Ser rejeitado. E quando as pessoas ignorarem você? Você está pronto? Processo? E quando você não for valorizado? Se tiver homem e mulher de Deus aqui nessa noite e dizer, não, eu quero e eu vou passar para aquilo que precisa ser passado, pelo processo. Não tem como, meu irmão e minha irmã, pescar peixes grandes em lugares rasos. Não vai ter como. Nós queremos, onde eu ouvi um ministro, Osmano Sampaio, faz tempo, eita, como a gente guarda, Deus nos faz guardar. Ele diz, você quer viver aquilo que ninguém viveu? Então viva fazendo coisas que ninguém fez para Deus. A segunda coisa que nos chama a atenção, meu irmão, nessa passagem que nós lemos é que, Eliseu não se distraiu com os discípulos dos profetas. Você sabia que o seu mestre vai ser elevado sobre a tua cabeça? Eu já sei disso, mas não comentem nada. Eliseu, sabia que o seu mestre vai ser elevado? Deus vai tomar. Eu sei disso. Eliseu não se distraiu. Presta atenção aqui, querido irmão e irmã. Quem deseja unção e ser usado por Deus deve tomar cuidado com as distrações. Mensagem para mim e para você. Quantos escutam, digo amém. O inimigo não é bobo. O inimigo nos estuda há muito tempo. Aqui não é uma apologia ao inimigo, não é uma... Não, mas é fato, precisamos conhecer o nosso inimigo. E ele é cheio de nos distrair, de artimanhas. Paulo diz em 1 aos Coríntios, ou 2 aos Coríntios, eu não ignoro os seus ardis, as suas estratégias. Então se a gente deseja ser ungido, a gente tem que tomar cuidado com as distrações. Posso falar tudo, sim ou não? E não falo para ninguém, eu falo para a igreja toda, amém? Presta atenção. Eita, não sei se eu falo. Agora eu lembrei de alguém, não vou falar. Mas eu vou falar outra coisa. Ok. Se o jogo de vôlei te distrai a ponto de tirar você da presença de Deus, o jogo de vôlei está sendo um pecado. Quem está entendendo, diga amém. Se o celular está te distraindo a ponto que você não medita mais, não ora mais, não lê mais, está tirando você do foco. Por favor, não receba essa mensagem como uma mensagem de condenação, não é isso. Nós precisamos falar a verdade, sim ou não?
Precisamos falar a verdade. Quem deseja a unção tem que tomar cuidado com as distrações. Quem deseja ser usado por Deus tem que tomar cuidado com aquilo que pode distrair. Eliseu não ficou distraído, não. Eliseu não ficou focado. Elias está aqui. O Eliseu, ele vai ser levado, não comente com ninguém. E ficou focado, estava com Elias. Você não poderá ser tremendamente usado por Deus se viver distraído. Você, para ser usado por Deus, você vai precisar de foco. Estar focado naquilo que você deseja, naquilo que você quer. A unção, querido irmão e irmã, povo abençoado do pleno evangelho, a unção, ela precisa de foco. Até alguém que vai fazer um concurso, esse alguém estuda enquanto outros estão festejando, enquanto outros estão curtindo, ele está estudando. No dia da prova, quem vai levar a melhor? O que estudou, o que se preparou, o que focou. Hoje em dia tem muitas coisas para nos distrair. O inimigo quer usar muitas coisas para distrair as nossas vidas. Mas, meu irmão, preste atenção aqui, deixa eu falar com todo amor aqui, ó. Pastor não é fiscal de pecado. Pastor, eu não estou aqui para você ficar dependendo de mim, para eu falar, viu, toma cuidado com isso, com aquilo. Pastor está para ensinar, para pregar, mas é você que tem que analisar, auto-se examinar e ver o que está atrapalhando a sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você não pode dormir numa rede e ficar, não, jogar tudo nas minhas costas, no pastor. Pastor faz, o pastor que ora por mim, o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, eu não oro. Não. Pastor está aqui para instruir, para ensinar. Não é para você ficar, o pastor não mandou uma mensagem perguntando se eu li a Bíblia hoje, não. É você que vai pastorear a si mesmo. É você que vai fazer a reflexão. A Bíblia diz, fazer a reflexão naquilo que está te distraindo ou não. A Bíblia diz que o filho pródigo, quantos lembram do filho pródigo? Lucas capítulo 15, né? Filho pródigo, não vamos abrir não, só estou citando. Filho pródigo, querido irmão, a Bíblia diz que ele lá, vendo as bolotas de porcos, ficou com vontade de comer, tinha tudo na casa do pai, mas ele lá abriu mão, ele saiu, pegou a sua herança, gastou tudo, e agora ele está diante da comida dos porcos, e ele deseja comer a comida dos porcos. E aí sabe o que diz o texto? Caindo em si. Dá uma boa mensagem, a mensagem caindo em si. Ele disse, que é isso, rapaz, o que eu estou fazendo comigo mesmo? Eu estou querendo a comida dos porcos, e lá na casa do meu pai eu tinha tantas coisas. Caindo em si. Você não mudará enquanto não cair em si. Você não se levantará, porque difícil é levantar alguém que está caído e quer ficar caído. Você está falando, venha, vamos, ele não vai querer levantar. Ele precisa cair em si, autoanálise. O que eu estou fazendo com a minha vida? É você. É você. É você que tem que ver. É você que tem que analisar. É você que sabe as suas limitações. Eu não fico olhando o seu carro para ver quando que acabou a gasolina do seu carro. Eu não fico, minha irmã, acabou a gasolina do seu carro? Não, é você que vê que acabou a gasolina, e é você que leva no posto de gasolina para abastecer. É você que tem que ver quando está esgotado a sua vida espiritual, quando você está cansado. Não adianta o diabo falar, viu, ninguém está ligando para você. Não, autoanálise, vê você, vai no posto que se chama Jesus Cristo e tem ali um abastecimento top. Eu vejo pelos olhos da fé pessoas sendo abastecidas nesta noite de sexta-feira. Pessoas que entraram aqui cansadas, estão recebendo a palavra. Preste atenção em algo que Deus tem feito no nosso ministério. Enquanto nós pregamos
sobre algo tem acontecido aquilo que nós estamos pregando. Um dia nós estávamos pregando sobre cura e pessoas ficaram curadas, mesmo que não recebessem a oração. Então eu prego sobre unção, tem pessoas recebendo a unção da parte de Deus aqui neste lugar, nessa igreja. Receba isso em nome de Jesus. Eu tomo posse também. Tem gente que já está sorrindo recebendo. Outra coisa interessante no texto que nós vemos é o que? Eliseu viu o Jordão se abrir. Ele viu o Jordão se abrir. Se Eliseu só viu, na verdade, o Jordão se abrir. Por quê? Porque ele estava perto de Elias. Se ele tivesse deixado Elias para trás, se ele deixasse, não, eu vou ficar aqui, você está falando para ficar aqui, então tá bom, vou ficar aqui. Ele não ia ver o Jordão. Gente, nós estamos falando do Rio Jordão, do Mar Jordão, fazendo o quê? Se abrindo. Algo parecido com a saída de Israel lá do Egito. Se abriu e eles passaram a seco. Agora ele não viria isso se ele não estivesse perto de Elias. Preste atenção aqui, responda para você mesmo. A pessoa que você está bem próximo reflete a unção que você busca? Reflete, pensa comigo. A pessoa, quem é a sua companhia? Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Quem é a sua companhia? Quem você anda? Essa pessoa que você anda reflete, ele opera na unção que você está buscando. Preste muita atenção aqui, querido irmão e minha irmã. Preste atenção aqui. Para quem deseja ser usado por Deus, tem que tomar cuidado até com as amizades que andam. Para quem deseja ser usado por Deus, presta atenção, ei, quantos me escutam, digam amém. Pessoas do mundo que pensam diferente, os ímpios, que não honram a Deus, que eles não se submetem a Deus, estes são os seus amigos? Não pode ser. Se eu quiser pode, pastor, então tá, então fique sem a unção. Porque a unção vem, a unção desce quando você está do lado de alguém que opera nessa unção e você admira essa unção. Deus te pega. Eliseu estava o quê? Ei, escute. Eliseu estava admirando, ele estava honrando, ele estava o quê? Desejando a unção de Elias. Aquilo queimava no coração dele. Era a companhia. Eliseu estava do lado, andando com Elias. Você honra a unção que você deseja? Você honra a unção que você quer? Ou você fica batendo, falando mal da unção que você deseja? Eu não posso desejar o dom de profecia se eu ficar falando mal da profecia. Eu não posso desejar o dom de línguas se eu ficar ouvindo pregações, mensagens que falam que dons de línguas não existem. Eu preciso honrar a unção que eu quero receber. Eu preciso honrar a unção que eu quero receber. Eu preciso honrar a unção que eu quero receber. Eu preciso receber a unção que eu quero receber. Receber com estima, receber com vontade, receber com desejo. Eu preciso, é por isso que quando ministros de Deus estão pregando, e eu estou sentado junto com o ministro de Deus, eu faço perguntas mais do que eu falo. Eu quero ouvi-los, eu quero aprender. Porque eu sei que eu não tenho toda a parte de Cristo para ministrar. Eu sei que eu sou um membro do corpo de Cristo e opero em algo. E eu sei que os outros têm algo que me completa, que me ajuda. O corpo não é todo mão. O corpo não é todo pé. O corpo tem mão, tem pé, tem... Por isso que aqui nesse ministério, aqui mulher prega, jovem prega, homem prega, todo mundo ensina. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos que Deus não opera só no pastor Coutinho. Deus opera nos ossos ministros deste lugar. Ei, meu irmão, outra coisa que nos chama a atenção é o quê? É o pedido de Eliseu. O que ele pediu, pastor? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Sabe o que significa isso? Eu quero a porção dobrada do teu espírito profético. A unção que opera em você, eu quero a unção dobrada. É o pedido. O que a Bíblia diz? Quem pede? Mas você pede agora e já recebe? Às vezes não. Às vezes há um tempo.
perseverança. Tem gente que pede e não recebe, por quê? Porque não busca, porque não deseja, porque não quer. Você precisa buscar, meu irmão. Você precisa desejar, minha irmã. Você precisa querer isso. Eu não me esqueço quando Benny Hinn, quantos me escutam, digo amém. Eu não me esqueço quando Benny Hinn estava no seu primeiro culto, praticamente, ouvindo uma mulher pregar. Aquela mulher chamava Kathleen Kuhlman. E aquela mulher pregava e ela se derramava, Lucas Medrado, na presença de Deus, dizendo: não entristeçam o Espírito Santo. Benny Hinn teve o seu corpo todo tremendo. Ele achou que era o frio. Não era. Era a unção de Deus que estava agindo, operando na vida dele. E Benny Hinn começou também a ser instrumento de Deus. Recebeu a unção daquilo que operava na vida daquela mulher. Se você não leu o livro Bom Dia, Espírito Santo, leia esse livro. Medite nesse livro, há unção nesse livro. Pega esse livro, Bom Dia Espírito Santo, com Benny Hinn. Ele diz que quando ele começou a orar no quarto, ele orava no quarto, e orava tanto que a mãe dele chegou: Benny, sai daí desse quarto para comer. Quando ele abriu a porta, a mãe dele foi lançada na parede. Tamanha a unção que estava naquele lugar. A unção impregna em lugares. Um dia eu lendo um livro de Guilherme Maldonado, um apóstolo, ele é latino, mas tem uma igreja lá em Las Vegas, e ele diz que o mecânico testemunhou que ele estava com dor na coluna, e o mecânico entrou no carro dele. Ao atravessar de um banco para o outro, a dor foi embora, a dor sumiu. A unção impregnada nas coisas. A Bíblia diz que os lenços de Paulo eram levados e enfermos eram curados, demônios eram expulsos por causa da unção impregnada nos lenços de Paulo. Ei, meu irmão, será que dá para você dizer: no nome de Jesus, eu quero que minha roupa tenha unção? Eu quero. Quem não quer, deixa para nós. Eu quero. É que nem a nossa comida lá do retiro, né, Macarol? O Nicolas deu a comida lá pro vizinho dele lá. O outro cara começou a ajoelhar, chorar e dizer: ô Nico, o que você colocou essa comida aqui, cara? É a unção de Deus. Ou você acredita que só no lado ruim funciona? Faz uma macumba na coisa de comer, e aí pega. Ou você não acredita que do lado de cá funciona? Por isso que quando eu vou dar alguma coisa para alguém, eu falo: Senhor, no nome de Jesus, nós abençoamos esse alimento, que seja a bênção, que essa vida se converta no nome de Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Quando nós limpamos o banco dessa igreja, a cadeira dessa igreja, eu dizer o quê? Senhor, toca na vida da pessoa que vai sentar nessa cadeira, em nome de Jesus. É por isso que nós oramos ali na frente, dizendo o seguinte: Senhor, quem entrar nesse prédio, nessa igreja, que seja impactado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai na tua casa, pega o óleo de unção, coloca lá na porta, dizendo o seguinte: Senhor, aqui é a tua presença que é bem-vinda, nenhum mal é bem-vindo aqui, é a tua presença, que é a unção do Senhor. Tome conta da minha casa, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Querido irmão e irmã, nós não temos problema nenhum. Será que o pastor unge meu carro? Será que o pastor unge? Um dia eu ouvia mensagens que me colocaram trava nisso. Não, pode trazer currículo, pode trazer carro, pode trazer moto, pode trazer tudo que a gente unge aí no nome de Jesus. Coloca o óleo, né? Imagina aquele carro seu limpinho, né? E eu vou lá e jogo aquele óleo no seu carro. Aí não, né, varão? Aí tem que mandar aí pro Dinei, pro Tom e pro Felipe resolver. Nunca vi tanto estética de carne numa igreja só, gente do céu. Reclama não, pastor, senão alguém vai embora. Não vai, esses caras são bons. Vai ficar, e vai chegar mais ainda estética ainda para cá ainda. Vai ser igreja pleno evangelho da estética. Imagina, Nato, que maravilha. E plena estética evangelho de Ourinhos. A vinheta vai ser: aqui seu carro nunca anda sujo. Quase que eu falei chujo. Aleluia. Eliseu pediu. Pediu ou não pediu? Pedir é fácil? É difícil. Pode ser fácil. Ô Rodrigo, você me confundiu agora, velho. Pedir é fácil, irmão Rodrigo. Mas aí tem as condições. Se você me vir subindo
Então você vai receber. Se você não vir, sei lá como está o português, aleluia, cala a boca, aí você não vai receber. Tem condição. Então, meu irmão, quem deseja ser usado por Deus? Amém. Aí tem aqueles religiosos, né? Eu já sou, aleluia. Planta batata, rapaz. Eu desejo ser usado por Deus. Assim como a renúncia tem que ser diária, todos os dias. Eu tenho que dizer, meu irmão, até hoje eu dobro o joelho e falo: Jesus, tu és o meu Senhor e Salvador. Sabia disso? Até hoje eu dobro o joelho e digo: Senhor Jesus, tu és o meu único Senhor e Salvador. Eu recebo a Jesus quase todo dia na minha vida. Ah, não precisa, pastor, uma vez que você recebeu, deixa eu. Quem deseja ser usado por Deus não poderá andar com qualquer pessoa. Não vai poder. Não pode. Mas eu ando com quem eu quero, pastor. Quem deseja ser usado por Deus, ser ungido, não anda com qualquer pessoa. Quem deseja ser usado por Deus não poderá ficar longe da Bíblia Sagrada. Tem jeito. Quem deseja ser usado por Deus não poderá ficar longe de uma vida de jejum. Difícil, né? Poxa, ficar sem comer, pastor. E quando você está de jejum e o outro está comendo na sua frente, parece aquele lanche, aquela maionese. Chega, nossa, que maionese. Você está de jejum, chega a doer, Majaiana, assim. Mas aí você lembra: amanhã eu entrego. Aí vem a alegria. Amanhã eu entrego. E quando você entrega, aí você fica todo feliz. Oh, glória a Deus, eu consegui. Glória a Deus. É difícil, mas precisa sujeitar a nossa carne. Ser usado por Deus, não dá para ser usado por Deus e ficar longe de uma vida de oração. Não tem jeito. Vai precisar orar. Não tem como ser usado por Deus e ficar levando uma vida sem buscar a Deus. Eu quero declarar no nome de Jesus que a nossa igreja vai ter muita frequência de pessoas nos cultos de oração, em nome de Jesus. A oração não é só para você vir aqui, só para quando você está precisando de algo. Não, a oração você falar: que dia que é a oração, pastor? Terça-feira, às 20 horas? Ok. Eu vou para quê? Porque eu quero me alimentar. A oração, meu irmão, de terça-feira que nós fazemos aqui na igreja, não tem atividade nenhuma. Você entra, é oração. Você sai, oração. Não tem pregação, não tem ninguém aqui pregando, não tem ninguém aqui tocando nada, não tem ninguém trabalhando, não tem nada. É sentar. Às vezes a gente acostuma muito fazer as coisas, só faz aquele ativismo. Eu não quero que você fique trabalhando apenas para a obra de Deus. Eu quero que você tenha o Deus da obra. Eu quero que você tenha um relacionamento, intimidade. Senão, misericórdia, imagina só, eu ensino você e você só funciona quando você vem trabalhar. Eu sou um obreiro, não. E aí chega lá, Jesus fala: o que foi? Eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz tanta coisa em teu nome. E Jesus vai dizer o quê? Eu não te conheço. Conhecer no hebraico é yada, que significa o quê? Intimidade. Intimidade com o Senhor. Preste atenção aqui. Oração. Eita glória. Eita glória de Jeová. A oração da intimidade para o crente. Oração da intimidade. Quanto mais você conversa com alguém, é legal. Você fica mais íntimo dessa pessoa. Você conversa com alguém, você pega até o jeito dessa pessoa, sim ou não? E a pessoa pega o seu jeito também, é legal, é bacana. Na oração, a gente tem intimidade com o Senhor. Não. Nós não vamos ser uma igreja só que entra e recebe mensagens do tipo: Deus vai fazer aqui, vai fazer ali. Não. Aqui nós estamos recebendo instruções da parte de Deus.
Nós vamos ser usados por Deus? Sim. O John Bevere, ele fez uma oração dizendo: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. E ele orou tanto assim, e Deus falou: John, antes disso, eu quero ter intimidade com você. Tem gente que vai no monte, vai orar, mas a intenção não é ter intimidade, é poder para ser usado. Não, Deus não quer isso. Tem algum problema com o monte, pastor? Nenhum problema. A hora que der na teia aqui, a gente vai para o monte também, amém? Você viu, com 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, respondeu amém aqui. Ok, um dia a gente foi no monte de short. Meu irmão, toma cuidado, o pernilongo carrega você assim, ó. Então já vai se preparando, leva um, como que chama? Repelente. E vai pro monte. Você lembra, irmão Jefferson, isso aí, né? Lá na mata. É isso aí, um dia a gente vai pegar aí, vai no monte aí. Mas a gente vai pra quê, pastor, no monte? Você pode orar na igreja, Deus vai ouvir do mesmo jeito. É no monte que a gente quer berrar, quer gritar mesmo, deixa a gente. É que nem eu vi um vídeo lá, o cara gritando, saiu um outro que estava fazendo necessidade lá no mato lá. O cara foi para desabafar, o cara saiu. Imagina, pega um exército aí de mais de 100 pessoas pleno evangelho. Agora, gente, vamos dar um grito agora para vai. Rapaz, o inferno vai tremer. Aí a gente vai para quê? A gente vai para ter intimidade com o Senhor. Porque coisa ruim é você orar num quarto que você sabe às vezes que sua esposa está ouvindo ou seu esposo está ouvindo. É ou não é? É ruim, pelo amor de Deus. Imagina só, você está orando lá, sua esposa está ouvindo, você está, Senhor, aquele pecado tal, eu confesso a ti. Não, para com isso. O negócio é orar dentro do carro. Quando você não vai no monte, você vai dentro do carro. É bom demais orar dentro do carro. Lucas Medrado canta dentro do carro. Canta ainda, Lucas Medrado? Eu não posso falar nada que eu para cantar, misericórdia. Vou até mudar de assunto, senão. Ô Lucas, você fecha o vidro do carro, rapaz, e começa a orar. E ali, meu irmão, ali o chicote canta. Ali você, meu Deus, por favor, me ajude, Senhor. Ninguém está ouvindo, legal. Só o Senhor. Só o Senhor. A minha Bíblia de estudo, Batalha Espiritual e Vitória Financeira, de Morris Cirulo, ela diz que um homem chamado Charles Finney, acho que é isso, Charles Finney, diz que ele rodava, ele girava no chão, para lá e para cá. Não tem nenhum incentivo para você fazer isso. Eu estou falando de oração de Charles Finney. Ele ficava rodando para lá e para cá, orando, clamando, buscando a Deus. Ele ficava fazendo isso na oração. Era a forma dele. Era a forma. Tem gente que fala, eu sou quietinho, até que o seu time de coração faz um gol. Aí nós vemos a quietinho. Querido, meu irmão, minha irmã, Charles Finney rodava, girava e ficava no chão clamando ao Senhor. Aquele homem, quando entrava nas empresas, documentário, entrava nas empresas, pessoas caíam de joelho dizendo, eu sou pecador. Tamanha era a unção que operava na vida daquele cara. Já ouviu já a história de pessoa que está tão cheia, tão ungida, que basta fazer uma visita no portão da casa, manifesta o demônio? Já ouviu isso? A oração te dá autoridade, nos dá autoridade, amém? Não sei se você está recebendo isso. Um dia, eu não vou fazer isso com a gente aqui, né? Mas um dia eu falei, quem crê na oração, que Deus escuta a oração, todo mundo, falei, por que você não ora? Eu finalizo dizendo aqui, falando sobre o caminho da unção, amém? O caminho para a unção, amém? Qual o caminho para a unção? Ok. O Elias disse, fica aí, Eliseu, porque eu vou, Deus está me chamando para ir para Gilgal. Significa Gilgal? Gilgal tem um significado de círculo de pedras e simboliza o que? Um lugar de paz e reflexão que moldam a nossa jornada. Gilgal, quer ser ungido? Então vai para Gilgal.
o que? Lugar de oração. Já falamos sobre isso. Depois Elias faz o quê? Fica Eliseu, porque eu vou para Betel. Que significa Betel? Casa de Deus. Não tem como ser ungido, meu irmão, fora da casa de Deus. Você precisa da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como. Deus não te chamou para ser desigrejado. Deus te chamou para você se reunir em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não te chamou para você abandonar a sua igreja. Deus te chamou para você vir à igreja, para você se unir como igreja. Pastor, mas está difícil, às vezes as batalhas são grandes. É a perseverança. Quantos me escutam, digo amém. Depois de Betel, Elias fala o quê? Agora eu vou para Jericó. Jericó simboliza o quê, pastor? Obstáculos e barreiras. Caminho para a unção é isso. Você vai encontrar obstáculos e barreiras, mas se você não parar, Deus te ungirá, Deus te usará. E depois de Jericó ele vai para onde? Para o Jordão. Jordão simboliza o quê? Qual o significado de Jordão? Eita, coisa boa! Aquele que desce. Aquele que desce. Não é o que sobe, é o que desce. Não é o que sobe, é o que desce. No mundo te ensinam a subir, Deus te ensina a descer. No mundo, liderança é o que? É você ser servido. Em Deus, a liderança é o que? É servir. É diferente. Não, aquele menino, ele tem coisas para um líder. Por quê? Porque você vê ele puxando a fila, fazendo isso, fazendo aquilo. Coisas para o líder, características de um líder segundo o mundo. Porque eu na escola eu nunca tive características de um líder segundo o mundo. Mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Liderança cristã é diferente. Liderar, cabe aqui uma dica, dói, massacra. As pessoas vêm com a mentalidade do mundo e batem na gente. Mas Deus fala conosco, fica tranquilo, eu sou a recompensa de vocês. Fala para quem está do teu lado, é a segunda vez só, acredito que até 3 vezes dá certo por culto. Falei que nunca mais, pensei comigo, nunca mais vou fazer isso daí. Mas não dá, né, gente? Vamos devagar, né? Tem que ir devagar. Fala para ele, quer ser ungido? Fala para ele. Desce. Você vai dormir hoje. Deus falando, desce. Quer ser o mais bonito, quer ser a mais bonita, quer ser o mais forte, quer ser o mais... Cara, para com isso. Desce. Que quando você desce diante da poderosa mão do Senhor, o Senhor te sobe no tempo devido. Vamos adorar o Senhor no nome de Jesus. Fica de pé, meu irmão, glória a Deus. Quando você recebe essa palavra, digam amém. Diga assim, ó, eu quero a unção. Mais 2 vezes para ficar bonito. Mais uma vez. Aleluia. Diga assim, ó, eu serei usado nesse tempo. Só os crentes agora falam isso, vai lá. Usado nesse tempo, eu serei 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 usado nesse tempo, aleluia, 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 aleluia.